É o seguinte, a gente vai falar de um outro caso agora, que é muito parecido com a história do Matheus, porque inicialmente tratava-se esse caso como uma pessoa, uma criança desaparecida. E mais tarde veio a se descobrir que a criança havia sido assassinada. A gente vai entrar agora mais uma vez no caso da menina Emanuele. Neste momento está sendo enterrado aí o corpo da criança em Chavantes. É uma tristeza a gente noticiar isso. Ela estava desaparecida desde o final de semana, ela brincava numa pracinha. O criminoso que confessou o crime vai passar por uma audiência de custódia, por enquanto ele continua preso em uma cadeia na região. A nossa reportagem conversou com o irmão, nós conversamos com a sobrinha do Aguinaldo, a sobrinha falou com a gente e na sequência a gente vai falar também com o delegado que está cuidando desse caso. Nós vamos poder perguntar para ele, tirar as nossas dúvidas sobre essa história, mas primeiro a reportagem comovente. Segue. 4 dias de buscas e um desfecho trágico. Emanuele Pestana de Castro foi finalmente encontrada. O corpo da menina estava em uma área de mata, numa fazenda na zona rural da cidade, distante 10 quilômetros do local de onde ela havia desaparecido. A polícia só chegou até esta área de mata onde estava o corpo de Emanuele por causa da confissão de Aguinaldo. Imagens do circuito de segurança de ruas próximas mostram a Emanuele descendo e minutos depois vem atrás o Aguinaldo e confrontado ele acabou confessando o crime. Não só isso, ele disse aos policiais o motivo. Na quinta-feira, ou seja, no dia anterior do desaparecimento de Emanuele, a Emanuele teria tido uma briga de criança, um desentendimento de criança com a enteada dele e ele não gostou. E para se vingar da Emanuele, então ele teria planejado e cometido o assassinato. O irmão de Aguinaldo acreditava na inocência dele, apesar de saber que o suspeito já tinha cometido um homicídio. No passado, Aguinaldo matou o próprio irmão durante uma briga. Protegi meu irmão, acreditando na inocência dele, sim. Ele ajudou nas buscas, você acompanhou justamente com ele, ele ajudando nas buscas? Então me falaram para mim, eu não estava presente, né, que eu estava viajando, que ele participou das buscas, sim, eu também, ontem ajudei a participar das buscas, procurar a pequena Manuela, entendeu? Mas, infelizmente, entendeu? Tivemos essa notícia triste para a família, triste também para a gente, da minha família, né, que a gente jamais esperava que o criminoso estaria dentro da minha casa. Dentro da minha casa não, dentro da minha família, né? Nós estamos aqui no velório municipal de Chavantes, aqui muitas pessoas vieram prestar as últimas condolências à família da Emanuele. Aqui tem criança que estudava com a menina, tem parentes, tem amigos e pessoas que também não conheciam a menina, mas vieram aqui dar o último adeus. A mãe de Emanuele diz que não suspeitava de Aguinaldo. Esteve lá fazendo busca junto lá com a minha filha, sabe, foi ontem mesmo, ele desceu do carro, eu se deparei com ele com o pé todo cheio de barro, de lama, falou pra mim assim, a gente foi lá na frente, achamos umas ossadas, uns ossos, mas não era de animal, com aquela cara mais cínica do mundo, com aquele homem frio, calculista que você nunca imaginava. Depois da confissão e da prisão do Aguinaldo, as pessoas se revoltaram contra a família dele, inclusive fazendo ameaças de morte para irmãos e até mesmo para sobrinhos. A família do Aguinaldo agora está assustada e pagando pelo erro dele. Estou falando a nós que parece que foi nós que fez isso. Imagine, ninguém imaginava que ele podia ter feito isso. Dói demais saber que ele fez isso. O corpo de Emanuele foi levado para o IML, o Instituto Médico Legal. A polícia quer saber se ela foi vítima de abuso. O laudo sai em 30 dias. Olha, a gente segue acompanhando essa história, nós vamos ao vivo até a cidade de Ourinhos conversar com o delegado Dr. Antônio. Ele é o delegado seccional, tá? É importante a gente conversar com o delegado, que é quem investiga o caso. Assim que eu puder falar com o delegado, a produção vai avisar a gente aqui. Que é o seguinte, antes de tudo, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Olha só, a nossa equipe foi ameaçada de morte a partir do momento em que nós começamos a acompanhar de perto essa história e os indícios apontavam para um crime
a nossa equipe foi ameaçada de morte. A nossa equipe precisou de escolta policial e a mãe da Emanuele ficou sabendo ao vivo durante o Cidade Alerta apresentado pelo Luiz Bate que a filha dela havia sido encontrada morta. Então você imagina o empenho jornalístico de todas as pessoas envolvidas nessa história. Tanto é que quando nós chegamos perto de divulgar a informação do suspeito, a nossa equipe foi ameaçada. Agora sim, a gente vai então até Ourinhos conversar ao vivo com o doutor Antônio, delegado seccional de Ourinhos. Ele tá com a gente por telefone. Aqui é o nosso repórter e por telefone o doutor Antônio Lombardi. Vem para cá, vamos conversar com ele. Doutor Antônio, boa tarde para o senhor. Queria agradecer aí a sua participação ao vivo em nosso programa. É o Matheus Furlan que está falando primeiramente aqui com o senhor. Eu queria saber o seguinte, quando o Aguinaldo ele chegou até a delegacia primeiro, dando o depoimento de que ele não sabia de nada, quais foram as primeiras coisas que ele chegou a falar para vocês? Então, na realidade, como já foi divulgado, né, de início ele negava totalmente, alegava que tinha mantido apenas um contato com a Emanuele, mas quando ele confrontado aí com a existência de uma segunda filmagem que demonstrava um outro contato, ele acabou confessando o crime, alegando aí que o motivo seria que a mãe da Emanuele não deixava que a Emanuele brincasse com o enteada dele. Essa motivação... Ele teria convidado a Emanuele para apanhar mangas na zona rural, levado ela na bicicleta dele e lá chegando ele praticou homicídio com a golpes de faca. Meu Deus do céu, quer dizer, o Aguinaldo então atraiu a garota na bicicleta com a ideia de que iria buscar manga para a família dela. Que absurdo. Que absurdo, Lombardi. Agora, doutor Antônio, boa tarde. Quem está falando é o Renato Lombardi. A partir de que momento a polícia suspeitou? Porque o Matheus estava falando aqui um pouquinho antes, e eu estava vendo ontem o Luiz Bate falando, que esse Aguinaldo começou a ameaçar um produtor nosso que tinha aí na cidade. E aí até o Bate disse, eu não estou entendendo nada. Quer dizer, o sujeito é suspeito e fica ameaçando. A partir de que momento a polícia teve exatamente a noção de que o Aguinaldo estava envolvido no crime? Nós perdemos o contato? É possível que a gente tenha perdido o contato com o delegado. A gente vai tentar restabelecer o contato com o delegado doutor Antônio. E a gente também quer saber, né, Lombardi, sobre a primeira passagem dele. Não, porque ontem, quando eu fiz essa pergunta, quando eu estava assistindo o Cidade Alerta e o Bate estava dizendo, olha, não estou entendendo, o sujeito é suspeito e fica ameaçando, está ameaçando o nosso produtor, ameaçando nossa equipe, até ele tinha pedido para que a polícia interviesse, porque não era possível que isso fosse acontecer. E o sujeito, você vê, o sujeito é tão, desculpa a expressão, porque peitudo, que ele depois confessou e aí ele ficou ameaçando. É uma situação inusitada essa. Doutor Antônio, agora, o senhor ouve a gente, doutor? A ligação caiu, a gente entende. É uma região de muita dificuldade por ter sinal de celular, a gente vai tentar restabelecer o contato, a gente segue falando sobre esse assunto. Agora, esse tipo de ameaça que esse suspeito dirigiu à nossa equipe também é crime. E ele vai responder por isso também. Mas eu estou dizendo o seguinte, você veja a ousadia do sujeito. O sujeito é um assassino, eu estou dizendo que ele é assassino porque ele confessou o crime. Porque ele levou a polícia até o local onde ele deixou o corpo da menina. Porque aqui no Brasil é assim, você não pode chamar o cara de assassino, o sujeito de assassino, mesmo ele tendo confessado, mesmo ele tendo apresentado provas, porque enquanto não transitar em julgado a sentença. Não, ele é assassino porque ele levou a polícia até o local, porque se ele não levasse a polícia lá, a polícia não encontraria o corpo da menina. Jamais. Então, agora, de qualquer forma, é um sujeito frio, que eu até gostaria de saber isso exatamente. Ele foi condenado, ele tem uma condenação por tentativa de homicídio e depois virou homicídio, é isso? Ou por homicídio, matou o próprio irmão? Vamos esclarecer isso com o próprio delegado. A gente está tentando restabelecer o contato com o delegado que está cuidando desse caso, mas primeiro, então, para a gente adiantar, me dá aqui o repórter Fábio Rosa, ele está ao vivo acompanhando também essa história, tem outras informações para trazer para a gente também sobre o enterro da menina Emanuele. Boa tarde.
boa tarde a todos. É realmente um momento de muita comoção em toda a pequena Chavantes, uma cidade aí de cerca de 12 mil habitantes. Esse corpo ele foi liberado aí para o velório já por volta de 10h30, 11 horas da manhã. O velório foi curto, claro, os familiares sofrendo muito, a mãe estava desesperada. Até por conta disso, o sepultamento que estava previsto inicialmente para as 14 horas foi antecipado. Pouco antes de 1h30 da tarde, já foi sepultada a pequena Emanuele, de 8 anos, para amenizar aí o sofrimento de toda a família, a cidade toda comovida. Eu escutava vocês aí, né, a entrevista com o delegado, de espantar muito realmente a reação desse Aguinaldo. Nós estivemos na cidade, acompanhamos todo esse trabalho também lá, desde o final de semana, né, todo mundo buscando aí por notícias, por pistas da Emanuele. E o Aguinaldo, inclusive, antes de ser flagrado em imagens, né, de câmeras de segurança que mostraram aí que ele estava realmente acompanhando a menina, antes disso, ele ajudou, inclusive, algumas equipes de busca. Várias pessoas se mobilizaram na cidade ali para fazer buscas por essa menina. E ele, inclusive, participou desse trabalho, talvez até para tentar despistar aí, né, levar o pessoal para outra região. Muito triste, infelizmente. Fica agora a dor da família, uma cidade chocada aí com esse crime bárbaro envolvendo aí uma menina de apenas 8 anos. Aproveitando já para atualizar a situação do Aguinaldo, ele foi preso, né, levado para a cadeia de São Pedro do Turvo, ali na região, e agora à tarde ele passará por uma audiência de custódia em Ourinhos, que é a comarca ali da região, que provavelmente vai permanecer preso. Eu volto com vocês. Ô, Fábio Rosa, obrigado aí pela cobertura. A gente segue tentando, então, restabelecer o contato com o delegado direto de Ourinhos, né, que é a região que cuida do caso. Chavantes é uma cidade pequena que fica a poucos quilômetros de Ourinhos. Para quem conhece ali a região, você passa primeiro ali por Avaré. É uma região muito bonita ali, por sinal, aqui do estado de São Paulo. Agora, o que me preocupa muito, Lombardi, é o seguinte: essa justiça me assusta às vezes. E essa audiência de custódia, meu amigo, mas aí tem colocado na rua muito criminoso. Nesse caso específico aqui, se esse homem for liberado, aí fecha para balanço, porque ele confessou. Primeiro ele simulou, dizendo que não sabia, e estava ajudando a procurar a menina. Você vê que a mãe da menina disse que ele estava todo sujo de barro, que eles tentaram procurar e chegaram lá achando que era, no fim era um animal que está morto. Depois, a partir do instante do aparecimento dele na praça, seguindo a menina, e ele volta depois de novas imagens com outra roupa, a polícia aperta e ele confessa. A partir do instante que ele confessou, aí disseram para ele: bom, você confessou o crime, onde está o corpo da menina? Aí ele vai até o local onde ele deixou a menina, que ele levou a menina de bicicleta, e o corpo é encontrado. A partir do encontro, do que o corpo é encontrado, ele diz o seguinte: não, eu atraí a Emanuele porque eu falei, vamos lá pegar manga, não sei o quê, botei ela na bicicleta, levei e matei. Matou a facadas. Olha que loucura isso. Depois, ele veio contar essa história. Não, eu fiz isso para me vingar da mãe da Emanuele, porque ontem a mãe não deixou a Emanuele brincar com meu enteado. Essa história que está pegando, que eu não acredito muito nessa história. Mas, enfim, o caso está fechado. E aí voltamos para a audiência de custódia. Diante de tudo isso, será que esse homem vai ser colocado em liberdade? Lombardi, já tivemos caso aqui do cidadão matar, filmar o assassinato e responder em liberdade.